Download Podcast dessa semana, tenho o prazer de receber duas convidadas aqui para um bate-papo no qual iremos conversar sobre a arte na pele, mais conhecido como todos, tatuagem. Mariana Maia, Luana Emanuele, muito bom ter vocês aqui. Prazer. Tá? Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Obrigada. Gostaria que vocês comentassem, né, Mariana, como é que surgiu a tatuagem na sua vida, como é que foi esse processo? Eu desde criança sempre desenhei bastante, né? Tipo, eu sempre gostei muito de desenhar. Tanto que a minha graduação que eu fiz, que foi na FRJ, foi voltada para artes, né? Então, no caso, eu fiz desenho industrial, sou formada na área. E quando eu comecei a tatuar, eu trabalhava na área, inclusive, né? Sim. E, inclusive, eu pedi demissão, né? Do meu emprego, que era uma empresa bem bacana, né? E para começar a me dedicar totalmente à tatuagem, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu me encontrei... tem que fazer o que gosta, né? Exatamente. Eu digo que eu desejo para todas as pessoas, né, que elas acordem num domingo feliz com que elas vão... Eu vou trabalhar nesse domingo. Estou feliz. Então, se isso aconteceu com você, é porque você zerou na vida, entendeu? Com certeza. E tem quanto tempo que você começou a fazer tatuagem profissionalmente, efetivamente? A minha primeira tatuagem pele humana eu fiz em dezembro de 2020, né? E em fevereiro de 2021 eu comecei, de fato, a tatuar direto, entendeu? E a minha demissão, mais ou menos, foi mais ou menos em abril. Aí foi quando eu me dediquei totalmente. Todos os tipos de tatuagem, inclusive tatuagens reparadoras, né? Exatamente. Na verdade, eu tenho um projeto, né? Que o nome é Projeto Recomeçar. E o meu projeto, eu comecei... a gente deu início a ele, foi em julho de 2021. Foi quando eu comecei definitivamente a me envolver com esse projeto. É um projeto que ele é sem custo para mulheres que tiveram câncer de mama. Então, eu faço a reconstrução da areola delas, né? Eu faço mais ou menos de 1 a 2 reconstruções por mês, né? E é um projeto assim incrível. O projeto, na verdade, surgiu porque ele tem uma história por trás dele, né? Ele surgiu porque a minha avó, ela teve câncer de mama. Sim. Então, é algo que me faz, assim, ficar mais... Como posso falar? Pertinho dela, sabe? Então, é algo que... Com certeza. E, Luana, como é que a tatuagem entrou na sua vida? Né? Que nós sabemos, né? Para os telespectadores que não sabem, ela também é formada em letras. Mas aí você acabou migrando também para a área da tatuagem. Como é que isso aconteceu? É similar, eu ouço muito essas histórias assim, de tatuadores que na infância gostavam de desenhar, eram reconhecidos por desenharem muito. E eu, apesar de ter esse viés para o desenho, eu não estava muito acreditada, porque acho que também todo artista já ouviu que isso não dá futuro, é aquela coisa, não tem muito estímulo. Então, no meu vestibular, eu acabei indo para a área de letras, trabalhei na área também, acabei saindo, trabalhando em outras áreas, mas eu ouvi já uma frase que é muito... Não dizem para o artista que como é difícil para o artista não trabalhar com arte. Então, esse desejo sempre ficou latente dentro de mim. Sim. E a minha mãe gosta muito de tatuagem, ela tem várias e tatuagens. Teve essa ideia de, por que não? E de uns anos para cá, a gente começou a cogitar isso como realmente uma profissão. Nossa, que bacana. E, recentemente, eu também pedi demissão para investir 100%. Isso, tem que fazer o que gosta, né? Exatamente. E o incentivo da família é o maior é o principal, né? Com certeza. É o diferencial. Com certeza. E me diz uma coisa, quando você começou a tatuar, já foi logo para essa questão de tatuagem reparadora, reconstrutiva, né? A nomenclatura é essa? Ou foi primeiro tatuagem em geral? Como é que foi? Conta pra gente. Não, primeiro eu fiz mesmo tatuagem em geral, né? Eu pegava praticamente todo tipo de trabalho, que é mais pra a gente pegar... a gente sabe que quem está começando, né? A gente precisa realmente aprender a dominar a máquina, né? As técnicas, né? Exatamente. Então, foi uns 4 meses depois de começar a tatuar, 5 meses por aí, que eu comecei a falar assim, eu já me sinto apta a reconstruir areolas, entendeu? Foi mais ou menos nesse timing, assim. E agora, a sua clientela está mais voltada para tatuagem reparadora ou é uma mistura, assim, das Não, duas na categorias? verdade,
é uma mistura. São mais as tatuagens artísticas mesmo, né? Não sei se eu posso falar assim. Mas como o meu projeto, ele é um projeto sem custo, né? Então eu me limito, porque obviamente as coisas têm um custo para mim, né? Sim. Então eu me limito mais ou menos a 1 a 2 reconstruções por mês. Então acaba ficando mais as tatuagens. E você faz uma doação. Exatamente, é isso, né? exatamente. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz na vida, a gente consegue dar um jeitinho de ajudar outras pessoas, entendeu? E é um projeto, assim, incrível, porque as mulheres, elas saem de lá emocionadas, chorando, me agradecendo. Aumenta a autoestima, né? Exatamente. É realmente incrível, assim. E você, Luana? Qual a sua afinidade, assim? Tem algum foco, assim, da área da tatuagem? Uma especificidade, assim, de determinados tipos de desenho? Ou é também no geral, assim? Eu me identifico muito com o trabalho da Maia. Eu passei a seguir ela, eu conheci ela pelo Instagram, né? Eu começando nesse mundo da tatuagem, o algoritmo, ele contribui muito, né? Conforme você vai curtindo, vai buscando, ele vai te dando esse retorno. Sim. Conheci ela dessa forma e me admirei com o trabalho dela por me identificar com ele. Então, eu gosto dessa linha artística, autoral, essa coisa de ter liberdade de criação, esse tipo de atendimento com o cliente, de ter uma coisa muito única com cada cliente. E também por esse projeto dela, que é maravilhoso, porque eu acho que uma das coisas da tatuagem é justamente ela contribuir com a autoestima da pessoa. Então, mesmo um desenho muito simples, eu tenho uma tatuagem minha que me ajudou a gostar mais de mim, por assim dizer. Uhum. Então, se uma tatuagem simples já tem esse poder, imagina uma reconstrutora de auréola. Sim, com certeza. Ou uma tatuagem que é feita em cima de uma cicatriz que uma pessoa teve, e algo que era uma vergonha se torna um orgulho. Então, quando eu vi o projeto da Maia, né? Com certeza. Então, quando eu vi a Maia, eu falei, é isso que eu quero me inspirar nisso. E é exatamente esse o modelo assim, que eu pretendo seguir. E são técnicas e estudos, né, que as pessoas têm que fazer, os interessados, né, e ir para essa área assim, de virarem tatuadores profissionais. Existe um curso específico? Como é que é? Conta isso aí pra gente. Para eu entrar no mundo da tatuagem, né? Eu fiz um curso de tatuagem para aprender mais as técnicas, assim, a questão da biossegurança, para aprender um pouco sobre maquinário, porque uma coisa é você saber desenhar e você desenhar no papel, sim, né? Uma coisa totalmente diferente é você pegar uma máquina de tatuagem e desenhar numa pessoa, entendeu? Então é um mundo que, apesar de ser artístico, era novo para mim, né? Então, eu fiz um curso, né, para poder aprender, assim, as coisas em geral, mas depois tudo que eu aprendi, eu acredito que a Luana também, é no dia a dia mesmo, Você entendeu? foi desenvolvendo a sua própria identidade, exatamente, né, artística, no sentido de você ter os traços ali peculiares de cada trabalho que você faz. Exatamente. Aí tem tipos de tatuagem. Eu gostei mais de fazer esse tipo de tatuagem. Por exemplo, eu gosto mais de tatuagens coloridas, né? Então eu me enviesei para esse lado, porque eu fico mais feliz fazendo tatuagens coloridas. Sim. Então as pessoas me procuram muito para fazer tatuagens coloridas, entendeu? Então o tatuador também tem muito disso, né? Ele tem o seu próprio estilo, né? Que a gente, quando eu entrei na tatuagem, eu não sabia qual era o meu. Eu ficava testando um monte, entendeu? Até que eu virei e falei assim, gostei disso aqui. Entendeu? Então eu fui caminhando. As coisas, foi como eu disse, as coisas elas vão caminhando muito naturalmente e vão progredindo naturalmente. Ótimo, muito bom. E você, Luana, fez algum curso também? Como é que foi isso daí? Você buscou, foi aonde? Você viu pela internet? Foi alguém que indicou? Como é que foi a primeira aspiração? Eu fiquei sabendo assim que existiam isso quando eu comecei a cogitar isso como um caminho. Eu fui procurar informações, então também eu soube pela internet de alguns cursos. Cheguei a iniciar um presencial, mas precisei interromper. E aí, como depende muito de você, né, da sua dedicação e do quanto você consegue, sim, ali praticar, aí eu fiz um curso online e, na verdade, estou retomando ele para justamente adquirir técnica, o conhecimento, sim, principalmente da biossegurança,
para justamente te dar ali a segurança e o conhecimento necessário de poder aplicar a técnica de forma segura, de forma responsável para o cliente. Você também já desenvolveu, você acha que você desenvolveu na realidade, assim, você já encontrou o seu perfil assim de traço, né, de desenho específicos, assim, aquele sentido assim, melhorando a pergunta. Olha, você faz um determinado trabalho, aquela tatuagem ali, poxa, foi a Luana que fez. Você já... Então, eu tenho esse objetivo. Entendi. É um sonho, justamente você olhar, que é, por exemplo, o que acontece com a Maia. Você olha o traço, você sabe dizer que é dela. E acho que isso é para todo tatuador e artistas no geral. É você olhar um trabalho e você saber a assinatura, né, do artista, né, de quem fez. Eu tenho algumas preferências, igual ela falou. Eu acho que começando assim é tentar tudo e você vai tendo umas identificações, né? Eu tenho algumas preferências também. Gosto de trabalhos coloridos, gosto de floral. Então, a Maia, assim, ela me traz muitas referências assim de coisas que eu gosto bastante. E o objetivo é esse: é ir treinando, desenvolvendo essa habilidade para chegar lá. Seguinte, vamos dar uma olhada em alguns trabalhos, né? Vou colocar aí a produção. Vamos ver aí Comenta um pouco desse aí. Dá uma pausa por enquanto. Comenta um pouco desse trabalho. Esse trabalho é um estilo chamado realismo colorido, né? Em que ele se aproxima muito de como as coisas são, como diz o nome, realismo, né? Como as coisas são realmente, né? E o colorido é porque eu amo colorido, né? Então, é um novo estilo, né? Que eu tô me aprofundando. Na verdade, eu nem sabia... Sendo bem sincera, eu nem sabia que eu era tão boa em realismo colorido até fazer realismo colorido, né? Sim. Porque eu sempre me dediquei a tatuagens coloridas, mas sem ser realistas. Então, algumas pessoas me pediam realismo colorido, aí eu virava e falava, não, mas eu não sei fazer isso. E aí você acabou se identificando, né? Exatamente. À medida que foi fazendo os trabalhos, foi se identificando cada vez mais. Aí até recentemente, uma cliente minha de muito tempo, ela virou pra mim e falou assim, Mari, eu quero que você faça um coração realista pra mim. Eu virei pra ela e falei assim, mas... eu não sei fazer isso. Ela falou assim, não, você sabe sim. Porque você faz um monte de coisa colorida, então você vai saber. Não, tá, então vamos lá fazer. Quando eu vi o resultado, eu falei, gente, eu sou boa nisso. E aí foi quando eu comecei a abrir a minha possibilidade para fazer realismo colorido, né? Então, esse daí é um trabalho que eu fiz há uns 2 meses, mais ou menos. Comenta um pouco, como é que é o processo assim, de criação? Na realidade, assim, você... tem uma inspiração, você já pensa, na realidade, conversa antes com o cliente, né? Aí ele vai comentando, olha, eu gostaria mais ou menos assim, assado. Aí você, a partir do relato, né, da conversa, vai desenvolvendo. É mais ou menos por aí? Isso. O cliente ele já tem uma ideia pré-concebida na cabeça dele, né? Eu quero, não sei, uma borboleta com uma flor. Às vezes o cliente ele não sabe em que local quer pôr, aí a gente pergunta, qual local que você gostaria? Aí a pessoa já tem algumas ideias, e aí o que é muito importante também é pedir referências do que a pessoa gostou na internet. Não é que a gente vai fazer igual, porque é muito importante a gente fazer, importante e correto fazer uma tatuagem autoral. Cópia não é legal, certo, né? Então, a partir de referências de coisas, de outras tatuagens que o cliente viu na internet, aí a gente consegue criar um desenho para ele. Entendeu? Personalizado, né? Um trabalho personalizado. Que só vai ser feito nele e não vai ser feito em mais de ninguém. Acho que isso que é muito importante na tatuagem. Bacana. Comenta um pouco dessa tatuagem, desse trabalho. Essa tatuagem, ela é uma tatuagem de signo. Eu tenho uma linha de signos, né? Então, essa daí, por acaso, é de Sagitário, né? Então, foi uma tatuagem autoral que um cliente pediu pra mim uma vez. Faz uns 4 meses que eu fiz essa tatuagem, se eu não me engano. Esse daí é o coração que... Dá uma pausa aí. Volta. Esse daí é o... Você faz o processo, primeiro você faz no decalque, né? Primeiro você faz no papel, né? Só pra gente comentar aqui pros telespectadores, que nem todo mundo, né, tem tatuagem, mas tem essa curiosidade, né? O processo como é que é? Vocês fazem primeiro no papel,
Aí faz o desenho, depois que tem essa conversa, essa entrevista, digamos assim, com o cliente, aí ele vai contando mais ou menos como é que ele quer, aí vocês vão fazendo o quê? Um esboço, né? Faz um esboço, aí depois desse esboço, quando ele dá o ok, aí você transfere isso para o decalque, é isso. Exatamente. E o decalque é que coloca no local e a partir daí começa a outra etapa, né? Exatamente. Dá para fazer no papel também, né? O pessoal de antigamente, ou tem gente hoje em dia também que prefere fazer no papel, só que hoje em dia é muito mais rápido até fazer no tablet, né? Então, se tiver a possibilidade de ter um tablet e poder fazer no tablet, fica algo muito mais fácil, né? Até de poder... Aí o cliente, ele dá uma dica, eu gostaria de fazer uma alteração nessa questão aqui. É muito mais fácil você fazer num tablet do que num papel, né? Com certeza. E essa daí, comenta um pouco. Esse daí foi aquele coração que eu até contei, que foi o coração que a cliente me pediu. Eu queria um coração realista. Eu falei, não sei fazer. Eu falei, não, sabe sim. Eu falei, nossa, isso ficou bom. Muito bom. Vou me dedicar ao realismo. Então, atualmente, sempre com a questão da cor, né? Aí o tablet que eu falei, né? Então, esse daí Você faz o desenho direto no tablet? Isso, exatamente. Uma caneta especial ou caneta de tablet mesmo? Caneta de tablet. É uma caneta de tablet. Uhum. Então, isso daí foi um exemplo de um desenho que eu fiz. E você pode simular as cores, né? Também. Sim. Eu geralmente faço isso. É que, por acaso, aí não tá com as cores. Porque esse daí já estava pronto para virar decalque. Né? Mas esse é um vídeo que eu tô até explicando. Esse daí já é o resultado da tatuagem, né? Dá uma pausa. Nossa, ficou muito legal isso daí. Isso daí muito é uma tatuagem que conta a história da vida da pessoa, né? As flores do cabelo representam uma filha dela, a abelha representa a outra filha dela e essa guitarra desculpa, esse baixo é o baixo do marido dela, que é músico. Então, meio que em volta dela, entendeu? Nossa, sensacional. E me diz uma coisa, quanto tempo depois que o desenho, a arte é feita na pele, né? Qual o tempo assim que isso varia de pessoa para pessoa? Tem a questão da cicatrização, quais os cuidados que a pessoa tem que tomar, como é que é isso daí? Geralmente cicatriza entre 25 e 30 dias, né? Desde que é feito. Se forem tatuagens assim, mais simplesinhas, cicatriza antes, mas entre 25 e 30 dias é o tempo assim padrão, entendeu? E aí os cuidados são praia, piscina, cachoeira não pode por um mês, tem que fugir do sol. Tem que colocar um protetor solar. Né? Na verdade, o protetor solar, ele nem pode até a tatuagem cicatrizar. Então é bom nem pegar sol, né? Exatamente, tem que fugir do sol. Fugir do sol. Exatamente. Depois que cicatrizar, pode e deve protetor solar, entendeu? E tem que hidratar bastante. Então, esse período varia de cliente para cliente, pessoa para pessoa, na realidade, né? O período da cicatrização. Mas a gente sempre dá um tempo de 30 dias, porque a gente não sabe se vai ser menos ou se vai ser mais. Então é seguro falar que vai cicatrizar entre 25 e 30 dias, entendeu? Tem que fazer algum retoque depois? A pessoa faz a tatuagem, aí depois cicatriza? Tem que fazer algum retoque? Depende. Como é que é? Depende. Na verdade, assim, acho que o atendimento atualmente com a tecnologia, o tatuador está muito próximo do cliente, né? Então, eles estão sempre dando um feedback. Então, olha como é que tá. Aí você já recebe uma foto, aí você passa uma orientação. Aí, reagenda, de repente, de fazer uma visita para avaliar pessoalmente, para ver como é que tá o processo. E, de repente, dar uma orientação e falar, não, vamos esperar mais um pouquinho para retocar. Ou então, não precisa. Sempre depende, realmente, da pessoa. Os cuidados são padrões, mas a responsabilidade é da pessoa cuidar dessa tatuagem. Então, acontece, acho que muito de o cliente reclamar, às vezes, de um resultado da tatuagem quando cicatrizou, mas não foi culpa do tatuador. Aí tem que fazer algum retoque, né? Às vezes não foi nenhum mau cuidado, mas é o processo de cicatrização que ele é muito único de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que já... comumente já evita sol, ela vai ter um resultado de uma tatuagem diferente de uma pessoa que trabalha pegando sol, tendo que usar mesmo protetor. Mais vulnerável, né, a ter alguma... Me diz uma coisa, essa questão assim de colorir
né? Algumas pessoas têm alergia, isso aí tem alguma contraindicação, né? Mas se você, essa pele aqui, essa pessoa não só pode fazer tatuagem preto e branco, essa daqui só pode, ou não tem contraindicação nenhuma? Como é que é essa questão? Não, quanto a isso não tem. Eu acho que a Maia pode até falar melhor com relação à qualidade do material. É que, na verdade, não existe no mundo inteiro tinta antialérgica. Sim. Só existem tintas atóxicas, que são tintas que elas não têm metais pesados nela. Então, essa é uma questão. Não tem como eu garantir para você que quando você for fazer uma tatuagem, você não vai ter um processo alérgico. Um processo alérgico, porque a pele é uma caixinha de surpresas, entendeu? A chance é muito baixa. Eu, em mais de 2 anos e meio de tatuagem, tiveram 3 pessoas que tiveram um processo alérgico. E assim, o processo alérgico é algo muito mais tranquilo do que a gente imagina. Porque Sim. Porque do jeito que cresce o processo alérgico, o que a gente indica? É a obrigação do tatuador ver que teve um processo alérgico e indicar para ele ir num médico, num dermatologista. A gente Exato. não pode indicar, você vai ter que usar esse remédio aqui. A gente não pode fazer isso, porque nós não somos médicos, né? Mas é a nossa obrigação ver que o processo de cicatrização não está normal e que a pessoa deve ir num dermatologista. E aí, é muito simples. A pessoa vai num dermatologista e o dermatologista indica o remédio tal, e do mesmo modo que subiu muito rápido, desce muito rápido. Então, a tatuagem fica muito melhor do que você imagina depois. Sim. Então, caso você precise de algum retoquezinho, depois a gente faz, mas assim, às vezes nem precisa, tá? Depois de um processo alérgico, quando passa o remédio, a tatuagem às vezes fica perfeita. No momento que a tatuagem é feita, passa algum produto, algum anestésico, uma pomada, ou não? É direto? Não, eu não uso anestésico e eu não indico que usem anestésico, entendeu? É pomada anestésica, né? Exatamente. Você não utiliza. Exatamente. Tem uma pomada anestésica. Esse é um assunto bem polêmico, né? A gente sabe. Tem uma pomada anestésica que ela é muito famosa aqui no Brasil, mas que ela nem é permitida usar. Né? Então, há muitas controvérsias. A primeira que eu digo é que é necessário que o cliente sinta a dor. Por quê? Porque o cliente ele tem que ter em mente até quando que ele aguenta. Porque se ele virar pra mim e falar assim, Mari, eu não tô mais aguentando, a gente vai parar e a gente vai continuar numa próxima sessão. Entendeu? Se ele estiver usando anestésico, como é que ele vai saber disso? Não tem como ele saber disso. Tem outras questões também que disseram que a pele fica muito borrachuda. Já vi tatuador dizendo que a pele fica muito borrachuda para tatuar, que a cicatrização não foi boa. Então, eu não uso. E também não tatuo tem caso a pessoa... pessoa... contras também, né? Muitos contras, entendeu? Eu não tatuo ninguém caso já venha, porque coloque em casa o anestésico. Não tatuo, entendeu? Eu prefiro não me... Olha, vamos comentar um pouquinho agora dessas fotos, dessas imagens aí do seu projeto Recomeçar. Que você tem esse projeto, né? Que você falou que atende, né, 2 pessoas por mês, que é uma doação que você faz, Isso. efetivamente, mas também outras pessoas que quiserem, né, contactar para poder fazer, você também recebe no seu ateliê, certo? Recebo seu sim. estúdio, né? Sim. Vamos lá, comenta um pouco desse trabalho. É um projeto, né, que ele é sem custo, né, como eu tinha dito, mas eu faço de 1 a 2 reconstruções por mês, né? Então, são pessoas que tiveram algum câncer de mama ou coisas relacionadas, entendeu? Então, é um projeto beneficente em que, às vezes, a pessoa ela não tem a areola total, às vezes tem parcialmente a areola, às vezes não tem as duas, e aí, conforme for o caso da pessoa, aí eu reconstruo. Isso daí é mais uma técnica 3D, né? Então... isso que eu estava notando. Eu também não fiz nenhum tipo de curso para isso, eu treinei em casa mesmo. Você desenvolveu mesmo essa técnica? Exatamente. Sozinha, né? Eu treinei em casa mesmo, em pele artificial, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente é a responsabilidade, né? Porque, por mais que seja um projeto sem custo,
é algo que vai ficar para sempre na pessoa. Então, a gente tem que fazer estando consciente de que a gente tem capacidade para fazer aquilo, né? Então, eu treinei bastante em pele artificial, né? E hoje em dia, eu acho até que é mais difícil encontrar o tom certo da pessoa, porque são muitas misturas... Pode pausar aqui. Diz uma coisa, sem querer te interromper, mas já te Não, tudo bem. interrompendo. Queria que você comentasse da autoestima, né, das pessoas, quando elas chegam lá, né, e chegam assim meio cabisbaixa, e depois que vê o trabalho realizado... Não, eu tenho Vem uma relatos... emoção, né? Eu tenho relatos de mulheres que elas têm vergonha, elas tinham vergonha de ficar nuas na frente do marido, que elas tinham vergonha de se trocar na frente de outras mulheres, porque as outras pessoas as outras mulheres ficavam olhando, ficavam achando aquilo estranho, né? E aí depois que elas fazem, que elas veem como que ficou a auréola delas, elas saem chorando, elas me abraçam, elas falam: meu Deus, Mari, muito obrigada, você mudou minha vida. Eu tenho até uma cliente, que é uma cliente muito querida minha, a Dai, que ela disse que ela foi fazer uma... Eu não sei como é que é o nome que fala. Ela foi fazer algum exame de rotina, né? Certo. E aí, a técnica, né, que foi fazer o exame dela, depois da reconstrução, ela ficou olhando assim, ela ficou falando: não é possível que isso aí é tatuagem. Isso daí, não. Ela falou que ela ficou, tipo, minutos falando: não, eu não acredito que isso não é de verdade. Então, é muito algo gratificante, muito né? Tanto para você quanto para cliente, né? Com certeza. Você devolve uma nova vida, né? Para paciente, né? Que na realidade quem passa, né, por esse transtorno aí da vida, né? Exatamente, que foi como a Luana falou, é algo traumático, né? Que a pessoa olha e ela vê que ela não tem auréola, ela lembra de coisas ruins, e aí a partir da tatuagem ela consegue não é lembrar daquilo, mas ver aquilo como algo positivo. Aquilo ali passou da minha vida, então... E você me diz uma coisa, você vai testando diversas cores, né, para poder chegar àquela tonalidade que no caso que mais vai se igualar, né, com o outro que você está ali olhando. Como é que é esse processo? Exatamente. A cliente já chega para você: olha, eu gostaria assim, assim, assado, ou você sugere também alguma coisa? Como é que é isso? Quando a cliente ela já tem uma areola, né, é já intuitivo que eu vá fazer uma cor, né? Tomando por base, né, a outra. O mais próximo possível da outra areola, né? Então, é o que mais demanda tempo, realmente. Ficar lá testando cor. Eu uso, às vezes, 5, 6, 7 tonalidades entre rosa, branco, marrom claro, marrom escuro, tom de pele. São muitas tonalidades. Mas quando a cliente ela não tem as duas areolas, no caso, às vezes ela tem uma foto de uma areola da época que ela tinha, então eu consigo... Perfeito. Ou se ela não tiver essa foto também, ela pode mostrar alguma foto na internet, tipo, a minha areola era mais ou menos desse tom aqui. Para você ter uma referência, exatamente, né, do ponto de partida, que né, de onde é que você vai seguir. Exatamente. E que cada caso é um caso, né? Então seguindo sempre a história da pessoa, né? Quanto tempo demora para poder fazer uma tatuagem assim? Ela demora mais tempo do que uma tatuagem comum? Porque essa daí é tipo em tridimensional, que se chama, né? 3D. 3D. Então, quanto tempo ela demora? É padrão? É mais ou menos o mesmo tempo da tatuagem comum? Eu diria, por exemplo, para fazer essa areola aí, eu demorei mais ou menos umas 3 horas. Contando tudo, desde a chegada da cliente, ajeitar as cores, eu já demorei muito mais. Porque com o tempo a gente já vai meio que no automático. A gente já sabe que o tom é esse, já tem que usar essa cor. Então a primeira areola que eu fiz, eu demorei muito tempo, porque eu fiquei um tempão lá testando cor. À medida que foi pegando prática, né? Exatamente. Pô, muito bacana. Eu acho legal a Maia comentar que esse projeto ele teve uma repercussão tão grande que ela foi chamada para uma emissora para falar sobre esse projeto. Conta pra gente sobre isso. Foi bem bacana. Foi no Outubro Rosa do ano passado. Na verdade, foi um mês bem movimentado, né? Graças a Deus. Foi um mês de prevenção ao câncer de mama, né? Que é Outubro Rosa. Então... eu fiz uma entrevista para a SBT,
né? Então, aí eu apareci no jornal. Nossa, Que legal. Foi muito bacana. Além de uma palestra também que eu dei na Estácio para explicar como é que foi todo o processo. Então, foi um mês, assim, bem bacana. Se Deus quiser, esse mês... E a família fica bem orgulhosa, né? Ai, com certeza. E me diz uma coisa, quais são os seus projetos agora, para o futuro, né? O que você, assim, você já tem alguma coisa que você já está elaborando para você? Eu pretendo futuramente fazer guests, que significa você ir lá para fora em outro país, tatuar e voltar. Isso eu acho que agrega muito ao tatuador, muito conhecimento que acaba trazendo. E também, com esse meu projeto de areolas, eu pretendo participar futuramente também de algum concurso lá fora. Eu sei que eu já estou visando um que tem em Amsterdã. Sim. Né? Então, eu acho que vai ser... E acontece, esse concurso geralmente é no meio do ano, no início, no final? Já tem época, data específica? Todo ano tem esse concurso? Como é que é? Não, ele é geralmente de 2 em 2 anos. Então, ele teve no ano passado, então esse ano provavelmente não vai ter. E ele é mais ou menos em outubro, final do ano, assim, mais para outubro. Então, seria um projeto para o ano que vem, isso. E os seus projetos? Conta pra gente. Bom, e com tudo nos estudos, né? Adquirir prática para me sentir mais segura, para começar, assim, criar a minha linha, né? De o estilo. seu perfil, né? Do seu traço. Isso, e investir muito nas mídias sociais, que, por exemplo, como atualmente muitos tatuadores conseguem ter, né? Assim, alcance, visibilidade. Foi assim que eu conheci a Maia. Queria até também que ela falasse um pouquinho sobre como ela tem o próprio estúdio. Então, ela é tatuadora, ela é a mídia dela, ela é a dona do estúdio. Então, você é artista, mas é multifuncional, né? Então, eu quero seguir exatamente nesse caminho. Tá indo para todas as áreas, né, na realidade. Acho que o profissional, né, contemporâneo hoje não pode fugir disso daí, né? Com essa evolução toda da tecnologia, né, que a gente tem. Comenta um pouco pra gente sobre isso. Exatamente. Eu tenho uma pequena ajudinha, que é uma grande ajudinha da minha mãe, né? Que a minha mãe... empresária? Sua mãe é sua empresária? Minha mãe é tudo, ela só não tatua, né? Então, eu tatuo, a minha mãe, ela conversa com o cliente, faz vídeo, que não sei o quê. Então, tipo, mas é o que a Luana falou, tipo, realmente, pra você ser tatuador hoje em dia, também... Outras profissões, assim, hoje em dia você tem que saber mexer com tudo, principalmente com rede social. Eu falo que gente, infelizmente, a gente vira uma escrava do Instagram, assim, de rede social. É a propaganda, né? O cartão de visita. Exatamente. Você vai expor os trabalhos, né? Para poder o seu outros portfólio, clientes. né? Exatamente, o portfólio, né? É o seu portfólio. Às vezes, e tem a questão do engajamento, né? Que se você ficar muito tempo sem postar, o seu engajamento cai. E às vezes eu tô vivendo num domingo à tarde, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu não postei, já tem 3 horas, eu tenho que postar. Então, tipo... a constância, né? A constância. A frequência ali. A sua mãe tem tatuagem também? Olha, isso daí é uma questão que eu juro que eu tô tentando tatuar minha mãe. Só que até hoje ela ainda não tatuou. Ainda não tomou coragem? Não, mas eu um dia ainda vou tatuar ela. Sua mãe tem tatuagem, né, Luna? A minha é cheia de tatuagem. É uma obra de arte, né? Toda semana ela fica me cobrando quando é que você vai fazer a minha. Eu falei, deixa eu ficar mais segura. Ela tem tatuagem pelo corpo ela todo. Ainda tem espaço. Eu falo, se você continuar nesse ritmo, eu não vou conseguir ter tempo. Tem que colocá-la em uma exposição, né? Uma obra de arte. Exatamente. Mas ela já pensou que parte do corpo vai fazer a próxima tatuagem? Ela tá disponível ali, né? Braço, tem uma área das costas que ainda não tem, uma parte do dedo que ainda não tem. Ela tá disponível para mim. Esse apoio de mãe, eu me identifiquei muito com a Maia também. Que apesar da mãe dela não ter tatuagens, apoia ela 100% e... o incentivo da família é muito importante. É um sempre, grande né? diferencial. Assim, é fundamental, é tudo. Poxa, muito bom. Esse papo aqui tá uma maravilha. Tem mais algumas fotos aí pra gente ver, produção? Né? Vamos voltar naquela sequência lá
da tatuagem reparadora? Os trabalhos da Maia, eu achei legal ela comentar que ela citou a questão do trabalho autoral. Sim. E apesar de ter essa parte do cliente passar o briefing, eu quero tal coisa com tal cor em tal área, e ela desenvolve algo personalizado, né? Ela também, assim como muitos artistas, desenvolve uma linha. Então, por exemplo, signos, né? Teve aquela do Sol e da Lua, que ela criou a partir da arte dela. Uma ela arte criou única, né? Personalizada para cada exatamente. cliente. Aí ela disponibiliza para que um cliente escolha aquela arte que ela criou e seja só dele. Então, tem essas duas vias, né? Exatamente. Que é uma que o cliente coloca o que ele quer, a outra que a artista desenvolve e disponibiliza para quem gostar poder adquirir. E como é que faz para os telespectadores entrarem em contato com você? Eu tenho meu Instagram, né, que é Maia Tatuarte, né? Maia Tatuarte. Isso, Maia Tatuarte. A gente vai colocar na descrição do vídeo. Tá. Aí eles entram em contato comigo pelo direct. Eu também tenho o meu WhatsApp comercial, né? Então são esses dois viés, assim. Pode falar, pode deixar. Quer deixar? O WhatsApp, número? O número eu não sei de cabeça. Depois a produção coloca então na descrição do vídeo. Tá, fechado. E você, Luana? Deixar o contato aí. Ainda não estou aberta para atendimento de clientes, porque eu retomei os estudos, né? Então, assim, a gente se identifica com um perfil de tatuador que se preocupa principalmente com a biossegurança, né? A segurança do cliente. Então, eu quero realmente, assim, dar esse pontapé de atendimento. Perfeito. Estando bem segura. Mas você pode deixar o seu Instagram para o pessoal entrar em contato, pelo menos para conversar. Por enquanto é o Luana Emanuele, como está escrito ali na descrição, com 2 M's de mãe e 2 L's de Luana. Mas eu vou depois desenvolver tornar o perfil mais voltado para tatuagem. Ótimo. Olha, muito bom receber vocês aqui, tá? Foi uma satisfação muito grande. Download Podcast. Todas as quintas-feiras às 7 horas da noite. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para novas notificações. Download Podcast. Nos encontraremos aqui.